Ei gente, tudo bem? Eu sou Vana Barcelos e hoje é o terceiro dia da nossa jornada do pão low carb. Hoje a gente vai inclusive fazer uma receita maravilhosa de um pão low carb, mas eu queria conversar com vocês antes, eu queria pedir que vocês deixassem nos comentários o que vocês gostariam de ver nas próximas jornadas do low carb. Aqui na descrição também eu vou deixar um formulário para vocês poderem responder algumas perguntinhas e deixar todos os comentários que vocês quiserem também. Essa é a primeira jornada do pão low carb e eu falo isso com muito orgulho. Não falo isso com nenhum medo de aparentar amadora ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida, gente, tem sempre um primeiro passo, uma primeira vez. E a primeira vez deve ser um motivo de orgulho, deve ser um motivo de felicidade. Então eu estou muito feliz de estar fazendo essa jornada aqui com vocês pela primeira vez. E aqui também pode ter sido o seu primeiro contato com a panificação low carb, com as farinhas, os utensílios, a fermentação que a gente pode utilizar. E isso é muito interessante da gente estar trilhando esse caminho juntos. Antes de fazer dieta low carb, eu tinha um peso que eu não gostava, um corpo que não me agradava, eu tinha doenças que me afligiam, né, que causavam problemas de saúde para mim. E depois que eu comecei a fazer dieta low carb, isso mudou a minha vida. Então eu tive um processo assim de muita frustração, de problemas, porque primeiro eu comecei a tomar anticoncepcional por causa da síndrome do ovário policístico com 15 anos. E eu nem sabia, confesso para vocês que eu nem sabia que isso era um problema tão grande na minha vida, até que a dieta low carb entrou para mudar assim realmente como eu via as coisas, como eu via a alimentação. No primeiro momento eu fiz a dieta somente para emagrecer e depois eu fui descobrindo como que para mim poderia ser algo que mudaria realmente a minha forma de me alimentar, de ver os alimentos e a minha saúde. Eu consegui mudar completamente, né, o meu estado de saúde em relação à síndrome do ovário policístico. Eu fiquei anos sem tomar o remédio, sem tomar um anticoncepcional, sem tomar a metformina, que também foi um remédio que eu tomei para tratar a síndrome do ovário policístico, e sem ter nenhum sintoma. E depois que eu relaxei com a dieta, que eu não estava fazendo corretamente a dieta low carb, não estava cuidando bem do meu corpo, não estava fazendo exercício adequadamente, os sintomas do ovário policístico voltaram, os cistos no meu ovário, os microcistos que eu tinha no ovário, que tinham desaparecido e tinham ficado anos sem reaparecer, voltaram. Então a gente não pode desprezar as consequências da gente simplesmente se alimentar de qualquer forma. Para quem precisa fazer a dieta low carb, para quem quer fazer a dieta low carb, não pode desprezar as consequências de não fazer. Se você tem síndrome metabólica, se você tem diabetes, se você tem síndrome do ovário policístico e você não faz a dieta low carb, isso pode estar prejudicando de maneira severa a sua saúde. Porque você simplesmente não está tratando, mesmo que você aparentemente esteja bem de saúde, a custo de um remédio que você esteja tomando, você só está tratando os sintomas, você não está tratando a causa. Então é muito importante. Para quem faz a dieta low carb também para emagrecer, é uma mudança de vida, gente. A gente conseguir mudar o nosso corpo é uma coisa maravilhosa. A gente se sentir bem, se sentir mais disposto, olhar no espelho e gostar do que a gente vê. Isso é tão importante, isso é tão agradável. E às vezes, comendo só uma alimentação completamente natural, só o que a gente encontra no açougue, só o que a gente encontra na feira, a gente não consegue manter a nossa dieta. É por isso que é tão importante a gente usar a culinária ao nosso favor. Então, saber fazer receitas que nos ajudem na nossa dieta. E o pão, gente, é um alimento tão presente na mesa de todo mundo, né? No café da manhã da maioria das pessoas. Então, é tão bom a gente conseguir fazer um pão low carb, um pão gostoso, que a gente realmente sinta, né? Que aquilo é um pão e não uma maçaroca feita ali só com ovo e farinha e colocada no forno sem muito cuidado. Então é muito bom a gente ter esse poder na mão de fazer um pão que pode mudar a nossa vida, que pode nos ajudar a manter a nossa dieta, pode nos ajudar a emagrecer e a melhorar a nossa saúde controlando uma doença que a gente já tem. E se você gostou do conteúdo aqui da jornada low carb, gosta do conteúdo que eu mostro nas redes sociais,
você pode passar para um próximo nível, que é aprender comigo a fazer pães fofinhos low carb. Esse curso, gente, ele é bem completo. As aulas são extremamente divididas, assim, em cada tópico, em cada dúvida que você pode ter, até a parte prática mesmo, que a gente faz o pão, tá dividido entre a parte que você mistura a massa, a parte que você assa a massa. Cada uma das modelagens está separado para que você possa ver e rever as aulas de acordo com a dúvida, de acordo com o estágio em que você está fazendo os seus pães, para que você não precise assistir aulas inteiras para tirar uma única dúvida. É por isso que tem diversas aulas, tem aula ali que são 3 minutos, aulas de 5 minutos só, que é só para esclarecer uma dúvida muito específica que você tenha, tanto em relação à parte básica, as farinhas que você utiliza, utilizar ou não açúcar, tempo de fermentação, o forno que você vai utilizar, as formas que você vai utilizar. Então tá tudo bem explicado, bem detalhado e bem separado. Além disso, o curso não tem só uma receita, não tem só a utilização de uma farinha. Então são 3 farinhas que a gente utiliza para fazer, né? As farinhas de base, que são farinha de amêndoa, farinha de amendoim e farinha de coco, que eu sou apaixonada por essas 3, cada uma tem o seu lugar. E a gente faz 4 modelagens diferentes, que é o pão de forma, o pão tipo pão de hambúrguer, o pão tipo pão de cachorro-quente ou pão de leite, né? E o donut também. Então vocês têm essas 3 receitas e mais 4 modelagens. E eu ensino para vocês como que vocês lidam com cada ingrediente, para vocês inclusive conseguirem modificar o que vocês acharem necessário para fazer o pão com a qualidade que vocês desejam. O curso, gente, o preço cheio dele é R$ 99,00 e a oferta dele é R$ 49,00. Ele vai ficar com esse preço somente até o dia 4, né? Daqui a uma semana, vocês têm uma semana para poder comprar. Depois, essa oferta não será mais válida. Eu espero muito que vocês entrem para o curso. O curso é muito completo, realmente. Vocês têm 7 dias de garantia. Então, se você está na dúvida, faço ou não faço, você tem esses 7 dias para experimentar. Então, você vai lá, vai entrar no curso, vai ver as aulas do curso e vai ver se esse curso é para você. Se o conteúdo vai ser esclarecedor para você. E se você não gostar, se tiver alguma coisa te incomodando, você pode tirar dúvidas com a gente também. Mas se você quiser seu dinheiro de volta, é super simples, lá na plataforma da Hotmart. Você não vai ter que falar comigo diretamente, Ivana, querida. Você não vai precisar isso, então, de ficar acanhado, é tranquilo. Você vai lá na plataforma da Hotmart e vai pedir o seu reembolso, é muito tranquilo. Espero encontrar vocês lá no curso, espero que vocês aproveitem essa oportunidade. Espero ver vocês lá fazendo pães lindos e maravilhosos. No final, depois de fazer o pão e finalizar o nosso levain low carb, eu vou deixar para vocês um videozinho que tem um resumo do que vocês vão ver no curso. Então, vamos lá agora para fazer o nosso levain low carb. A gente está no 3º dia do levain. E o 3º dia é o mais importante, gente. Vocês têm que prestar muita atenção. Por quê? Do 3º ao 7º dia podem acontecer 2 coisas diferentes. A primeira coisa é não acontecer nada. Você olhar para o seu levain e ele tá lá, do mesmo jeito que estava no dia anterior. Ou seja, não apareceu bolinhas, não aumentou de volume, não tá com um cheiro característico de pão, de fermentação, não aconteceu nada com ele. Se não tiver acontecido nada, do 3º ao 7º dia, você vai fazer a alimentação exatamente como foi feito nos dias anteriores. Aqui o meu, por exemplo, não aconteceu nada. Então, o que eu faço aqui para continuar o meu levain? Pego 10 gramas de farinha de amêndoa, 10 gramas de água. Eu vou colocar exatamente a mesma quantidade de farinha e água que eu coloquei nos outros dias. Você vai fazer isso até o 7º dia, se não tiver acontecendo nada. Se chegar no 7º dia e ainda não aconteceu nada, gente, muito provavelmente tem algum problema aí na sua farinha ou na sua água. Farinha é difícil ter algum problema, mas a água. Pode ser que a sua água tenha muito cloro, a água que você está usando tem alguma coisa que está atrapalhando esses micro-organismos se desenvolver.
ou você não está conseguindo identificar que aconteceu uma fermentação. Mas com 7 dias é para acontecer a fermentação. Outro motivo que pode não acontecer é se você estiver deixando esse fermento em um lugar muito gelado. Se a sua casa é gelada, se você mora em um lugar que está no inverno e você vai fazer um levain, é interessante você utilizar água quente para alimentar. Então, você não joga água quente aqui direto não, mas você faz uma misturinha, água quente com farinha e depois mistura junto com a sua misturinha aqui, porque você não pode matar os micro-organismos se você usar água muito quente, você vai acabar matando. Ou você deixa no forno desligado, mas liga um pouquinho o forno, desliga e coloca o seu levain lá dentro para ele ficar numa temperatura um pouco mais elevada, porque se sua casa tá aí 10, 15 graus, realmente vai ser difícil dele se desenvolver. Agora, a outra opção é, no terceiro dia ou qualquer um dos outros dias, né? Terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo, ele pode se desenvolver. E, gente, não é igual um levain com glúten. Não necessariamente ele vai dobrar de volume. O meu nunca dobra, pela consistência que eu faço, ele não dobra. O normal é ele aumentar bem pouquinho dessa linha que a gente faz. Ele aumenta bem pouquinho e eu consigo ver umas bolinhas e algum vazio. Às vezes ele nem tá com muita bolinha, mas ele meio que descola assim, ó. Fica uma parte embaixo, uma super bolha e a parte de cima. Se acontecer isso, significa que os seus micro-organismos ali já estão ativos, já estão fermentando. Quando isso acontece, gente, vocês têm que saber que os seus micro-organismos se multiplicaram. Não dá para você continuar dando a mesma quantidade de alimento que você dava antes. Então você começa a dobrar a quantidade de farinha e água que você coloca no seu levain. Então, por exemplo, no terceiro dia, eu tenho ali em torno de 20 gramas de farinha e 20 gramas de água, porque eu fiz o primeiro dia com 10 gramas de farinha e 10 gramas de água, o segundo dia 10 gramas de farinha e 10 gramas de água. Então eu tenho 40 gramas. Se ele fermentou, eu vou colocar esses 40 gramas de levain, 40 gramas de farinha e 40 gramas de água. Você vai usar a mesma quantidade de farinha e água que você vai usar de levain. Se for no quarto dia, já vai ter aumentado um pouco, né? Então você já vai ter 60 gramas no quarto dia, né? Porque no terceiro, se não tiver acontecido nada, você vai botar mais 10 de farinha e 10 de água. No quarto dia, você vai ter 60 gramas. Você vai usar 60 gramas do levain, 60 gramas de água e 60 gramas de farinha. No quinto dia, vai aumentando, entendeu? Então, o que você vai fazer? Depois que ele teve uma atividade, você, ao invés de... Não fica tentando calcular aí, não. Você pega, pesa, porque às vezes você confunde alguma coisa. Você pesa a quantidade de levain e aí você coloca a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de farinha. Depois que fermentou uma vez, aí você já pode utilizar. Mas saiba que o fermento vai ficando mais forte a cada vez que você alimenta. Então, às vezes, dessa primeira vez que você alimentar, depois ele já ter tido atividade, o pão não vai ficar tão grande, não vai ficar tão forte quanto daqui a 10 dias, como você já tiver feito outros pães, tá bom? Isso é natural do fermento. E aí você vai aprendendo a lidar com os pães, fazendo os seus pães com o levain. E você pode tranquilamente fazer o seu levain, o pão com levain low carb. Você pode fazer esse mesmo processo para qualquer farinha sem glúten e depois você vai utilizar. Inclusive, você pode utilizar nos pães low carb outro tipo de farinha, porque os micro-organismos aqui se alimentam desses carboidratos. Então, claro que vai depender da situação de cada um e da quantidade de carboidrato que cada um pode comer, né? Cada um tem uma elevação da glicemia diferente de acordo com a quantidade de carboidrato que se alimenta, tá certo? Então, no conteúdo de levain é isso. Se tiver qualquer dúvida, se tentou fazer o seu levain, se deu alguma coisa errada, se tentou fazer o pão já com o levain pronto e teve alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Tá bom? Então agora vamos lá para nossa receita. Vou mostrar aqui de perto, ó, que não aconteceu nada, a gente não vê nenhuma bolinha, ele não tá com cheiro de fermento, né, aquele cheirinho de pão, não tem nenhum vazio ali no meio, não aumentou de volume, então aqui a gente vê que não teve atividade. Nesse caso aqui, a gente continuaria hoje, na verdade a gente vai alimentar, né, com 10 gramas de farinha e 10 gramas de água. Aqui nosso terceiro dia, mas poderia ser qualquer dia que não tivesse tido atividade ainda. Mais 10 gramas de água
e 10 gramas da farinha de amêndoa. Mistura bem e faz uma nova marcação. Aqui no 4º dia, o levain fermentou. E aí o que eu queria mostrar é como que ele fermenta, tá vendo? Não dobrou de volume, ele até passou um pouquinho mais, dá pra ver uma linhazinha aqui, tá vendo? Ele passou um pouquinho mais e depois baixou. Dependendo da consistência, ele até aumenta mais. Se tivesse um pouco mais líquido, ele iria aumentar mais. Mas esse é um levain que tem esse tipo de consistência com essas farinhas, não faz igual o levain de farinha de trigo. Então, é normal que ele não chegue nem perto de dobrar. E aí, o que você vai ver é que vai ter vários lugares, ó. Tem as bolinhas em alguns lugares, ó. Tem lugar aqui que você vê mais bolinha, mas tem lugar que dá essa abertura, assim, e aí você já considera. Aqui, eu já pego, como é o 4º dia, né? Eu pesaria tudo. Vai ter mais ou menos aqui 60 gramas, que é 30 gramas de farinha, 30 gramas de água. Coloco para alimentar 60 gramas de farinha e 60 gramas de água. Aqui hoje, para a jornada, eu trouxe uma receita extremamente simples. Daquela que você vai conseguir começar a pesar os seus ingredientes enquanto o forno está aquecendo. Os ingredientes também são bem simples, são só 5 ingredientes. A gente vai utilizar ovos, farinha de amêndoa, psyllium, sal e fermento químico. Como eu já comentei com vocês nas outras aulas, né? O fermento químico não é o mais interessante nutricionalmente para a gente fazer o pão. Ele é interessante para fazer esse pão rápido. Eu quero fazer um pão para agora. O fermento químico é o ideal. Mas se a gente quer que tenha um pouco dos carboidratos consumidos ali, tem um cheiro de pão já diferenciado, mas que vai demorar um pouquinho mais, a gente vai utilizar o fermento biológico industrializado. E se a gente quiser ainda mais benefícios, um pão com mais complexidade de sabores, porque vai ter uma fermentação mais intensa e que vai acontecer em diversos níveis diferentes, antinutrientes vão ser transformados em nutrientes, a gente vai ter mais carboidrato consumido, vai ter um sabor diferenciado, vai ter ácidos produzidos, aí a gente utiliza o nosso levain, que é realmente o mais interessante, mas vai ter uma fermentação um pouco mais longa. Aqui eu vou utilizar 7 gramas do fermento químico. Se eu fosse utilizar o fermento biológico industrializado, eu iria utilizar só 4 gramas, eu iria utilizar uma quantidade menor. E se eu fosse utilizar o levain, eu utilizaria entre 30 e 35 gramas de levain. Mas isso vai depender muito da temperatura do seu local e do tempo de fermentação que você quer. Quando a gente fala de levain, a gente pode mudar muito a quantidade de acordo com o nosso clima e também de acordo com o tempo que a gente deseja que aquele pão fermente. O fermento biológico industrializado também você pode diminuir a quantidade e fermentar por mais tempo. Se vocês quiserem que eu traga detalhado o processo desse mesmo pão, com essa mesma receita, mas feita com fermento biológico industrializado e com levain, deixa aqui nos comentários que eu faço novos vídeos e trago para vocês essas receitas. Porque essa receita, gente, a maioria das receitas que a gente faz, você pode escolher o fermento que você vai utilizar. Mesmo um fermento químico. Talvez o que acontece é que nem toda receita que a gente faz com um levain ou com fermento biológico, a gente consegue utilizar o fermento químico, porque o fermento químico ele tem aquela reação rápida, mas ele às vezes não é tão forte. Para massas mais pesadas, ele não é tão interessante. Mas qualquer receita que você utiliza o fermento químico, você pode utilizar o fermento biológico ou o levain. Só que você vai ter que saber fermentar e saber o tempo de fermentação, os estágios da fermentação, para colocar esse pão, essa receita nova para assar no momento certo, para ela conseguir crescer adequadamente, tá bom? Então, vamos fazer aqui os utensílios que eu utilizei. Foi simplesmente uma balança, eu utilizei essa aqui que é mais precisa, mas você pode utilizar qualquer balança que você tiver em casa. A forma, eu não estou utilizando uma forma antiaderente, mas estou utilizando o papel Dover aqui, só aqui embaixo, e dos lados a gente passa uma faquinha para tirar. E para misturar essa receita, eu vou simplesmente utilizar um bowl e uma espátula, não preciso de batedeira.
só se você fizer em grande quantidade. Se a quantidade for muito grande, gente, às vezes fica difícil bater toda a receita na mão. Então, você pode utilizar a batedeira. Se você quiser trocar essa farinha de amêndoa por uma farinha de amendoim, você vai utilizar mais ou menos a mesma quantidade, tá, gente? Esse pão, principalmente sendo feito da maneira que a gente vai fazer, um pão rápido e tal. Se você utilizar a mesma quantidade de farinha de amendoim, às vezes tem um pouquinho de problema de hidratação e tudo mais, você pode até aumentar um pouquinho dos ovos ou diminuir um pouquinho a quantidade dos ovos, que já vai funcionar com a farinha de amendoim. Mas a farinha de amendoim, de um modo geral, ela é mais granulosa. Então, se eu fizesse esse mesmo pão com farinha de amendoim, eu iria passar um mix para poder ficar mais homogêneo. Eu vou mostrar agora mais de perto para você ver, misturando todos os ingredientes. Aqui a gente vai colocar 130 gramas da farinha de amêndoa. Eu vou deixar a receita aqui embaixo para vocês também. 8 gramas de psyllium. E é esse psyllium que não é uma farinha, tá vendo? Ele é tipo um floco. O nome é Psyllium Husk. Mas vocês têm que ver que se vocês utilizarem a farinha, vocês têm que utilizar uma quantidade menor, porque a farinha é mais forte. Então, aqui tem 8 gramas. 5 gramas de sal. Eu não vou colocar o fermento químico agora, porque o fermento químico é de ação rápida. Então, eu vou esperar o meu forno estar exatamente 180 graus para colocar. Mas, se fosse o fermento biológico, eu já colocaria aqui. Aí, eu misturo os ingredientes secos. Às vezes tem uma pelotinha da farinha de amêndoa. Mas é só desfazer aqui. E coloco os ovos. Se eu fosse fazer com fermento natural, com o levain, eu iria colocar aqui junto com os meus ovos, eu já ia colocar, que são os ingredientes líquidos, né? Aí eu iria colocar o levain junto. O interessante aqui, ó, é a gente ver a consistência da massa. Então, se a sua farinha absorver mais água do que a minha, ela não vai ficar nessa consistência. Você pode aumentar um pouquinho a quantidade dos ovos para ficar nessa consistência. Se o seu psyllium não for exatamente igual ao meu, coloca uma quantidade menor e depois, se necessário, você mistura ele com um pouquinho de farinha e coloca aqui. Por quê? Porque depois que já tá uma quantidade muito grande de psyllium, às vezes se você só for aumentando o ovo, não vai funcionar na sua receita, tá bom? Então, de preferência, usa o mesmo psyllium que eu. Ele vai incorporando um pouco mais, tá, gente? Com o tempo, porque a farinha e o psyllium vão absorvendo os líquidos aqui do ovo. Mas é essa consistência inicial. O forno já chegou a 180 graus, então vou colocar o fermento, misturar e vou colocar na forma. Eu passo um pouco de óleo de coco, azeite embaixo para conseguir grudar o papel dover, e hoje eu passei em volta também, mas tem vezes que eu passo, tem vezes que eu não passo. Você não precisa necessariamente untar em volta, porque você pode ir tirando com uma faquinha. Então, aqui é só virar. Para deixar a parte de cima do pão lisinha, a gente passa uma colher úmida. Essa massa é bem molinha, então mesmo com a colher úmida, vai grudar um pouquinho. Agora tá pronto para ir pro forno. Tirei o pão com 25 minutos a 180 graus, e aí eu gosto de usar esse termômetro de espeto para ver se o interior já tá quente. Então, quando tá a partir de 95 graus, eu já considero que ele tá assado, ele já tá numa cor bonita pra mim. Mas, às vezes, se tá nessa temperatura, se ainda não tiver corado, você pode deixar mais um tempinho até corar. Deixei esfriar um pouquinho aqui, agora vamos desenformar. Essa faca aqui. Saiu, ó, o papel dover ficou lá dentro. E agora
A gente deixa ele esfriar aqui. Agora que o nosso pão já esfriou, a gente vai cortar para ver como é que ficou o interior. Olha aqui que lindo. Ele é fofinho, mas como ele só tem psyllium, ele não tem tanta estrutura, tá vendo? Para mim foi um prazer estar com vocês nessa jornada. Eu espero que vocês também tenham aproveitado. Não esqueçam de deixar nos comentários tudo que vocês tiverem de dúvida, tudo que vocês querem aprender ainda mais. E eu encontro vocês lá no curso de Pães Fofinhos Low Carb ou no meu Instagram, @vanabarcelos, e aqui no YouTube também. Se inscrevam no canal e deixem os comentários nos vídeos para que eu saiba qual conteúdo vocês querem que eu traga aqui, tá bom? Então um beijo e até mais! Vou mostrar para vocês os utensílios que a gente usa na hora de fazer o pão. E quanto menor a temperatura, maior o tempo de fermentação. Saber as características do seu forno, de preferência utilizar um termômetro, então ele vai ter espaço para crescer para os lados. E ele também tem essa tampa. E é por isso que é interessante fazer fermentações mais longas. Eu vou ensinar vocês a fazerem um pão fofinho. Ele vai ter várias modelagens diferentes. Secos, goma xantana, psyllium, fazer e não ficarem com dúvida, tá? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada!